Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Fundindo uma massa de cobre. Aula Mudança de Fase 013. Temas da aula de hoje: temperaturas de mudança de fase, calor latente, potência. Deseja-se transformar uma massa de 80 gramas de cobre no estado sólido a uma temperatura de 990 graus Celsius em 40 gramas de líquido. Calcule a energia necessária para efetivar o processo. Determine o tempo gasto no processo, sabendo que a fonte de calor possui uma potência de 5,2 kW. Muito bem. Primeira coisa, identificar o elemento e ir na tabela para montar o processo. Então, vamos identificar. O elemento é o cobre. Temos temperatura de fusão do cobre, 1083 graus Celsius. Temperatura de vaporização, 2595 graus Celsius. Muito bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu estiver a temperatura de 1083 graus Celsius, abaixo dessa temperatura eu vou ser sólido, se o elemento for cobre, óbvio. Acima, eu vou ser líquido. Se a temperatura atingir 2595 graus Celsius, nesse ponto eu vou mudar de fase. Abaixo dessa temperatura eu vou ser líquido e acima eu serei vapor. Elemento cobre. Muito bem, nós estamos a 990 graus Celsius. Então não era necessário ele falar que o cobre estava no estado sólido. Por quê? Ele vai mudar de fase a partir de 1083 graus Celsius. Muito bem. Eu estou a 990 graus Celsius. Eu preciso de elevar a temperatura até 1083 graus Celsius. Nesse intervalo, eu vou permanecer sólido. A partir de 1083 graus Celsius, se eu continuar a fornecer calor para o elemento, ele começa a mudar de fase sem alterar a sua temperatura. A mudança de fase sólido para líquido chama-se fusão. A fusão do cobre ocorre a uma temperatura de 1083 graus Celsius. Muito bem. Então, a energia recebida, o calor recebido, primeiro vai ser utilizado para variar a temperatura do cobre. O calor que varia a temperatura sem mudar de fase é chamado de calor sensível. Nesse caso, eu vou chamá-lo de Q1. Após atingir a temperatura de 1083 graus Celsius, se no momento exato que eu atingir essa temperatura, eu parar de fornecer calor, o elemento ainda está no estado sólido. Se eu continuar a fornecer calor, ele vai começar a mudar de fase. Ok. O calor que faz o elemento mudar de fase, sem alterar a temperatura, é chamado de calor latente, que eu vou chamar aqui de Q2. Temos então, calcule a energia necessária para efetivar o processo. Eu quero aquecer 80 gramas de cobre e derreter apenas 40 gramas. Então, o que eu tenho que fazer? O Q1, que eu acabei de mostrar, chama calor sensível. Ele vai aumentar a temperatura até eu atingir a temperatura de mudança de fase. E o Q2 é um calor latente, que vai mudar de fase sem alterar a temperatura. Q1, mc ΔT, massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Q2, massa, vezes calor latente de fusão. O F é fusão. Então, vou na tabela e vou descobrir que inicialmente eu tinha 80 gramas de cobre. Eu preciso de aquecer esse cobre de 990 graus até 1083, porque em 1083 graus que vai ocorrer a mudança de fase. Então, massa vezes o calor específico que está na tabela, vezes temperatura final menos a inicial, mais o calor latente, que vai ser a massa vezes o LF. A massa agora vai ser 40 gramas
que eu quero mudar de fase apenas 40 gramas do elemento, vezes o LF, que é 49. Muito bem. Então, 677,04 mais 1960, a energia necessária são 2.637,04 calorias. Se eu quiser transformar em joules, uma caloria corresponde a 4,18 joules. 2.637,04 calorias vão corresponder a X. Então, a energia, que é o X, vão ser 11.022,83 joules. Muito bem. A letra A foi respondida. Agora, observe. A letra B. Determine o tempo gasto no processo, sabendo que a fonte de calor possui uma potência de 5,2 kW. Muito bem. Potência, a unidade de potência é watts, o símbolo é W, é igual ao trabalho, a unidade de trabalho é joules, o símbolo é J, sobre intervalo de tempo, segundos S. A potência era 5,2 kW, passando para watts, o prefixo quilo quer dizer 1000, então 5.200 watts. Eu tenho que a potência é trabalho sobre tempo, 5.200 watts é igual a 11.022,83 joules dividido pelo tempo. Esse 11.022,83 foi calculado na letra A. Então, vou descobrir que o tempo é 11.022,83 dividido por 5.200, que vai ser 2,19 segundos. O tempo foi muito curto, mas a massa de cobre, eu elevei a temperatura de 80 gramas de cobre e fundi apenas 40 gramas. A massa é muito pequena, daí o motivo do tempo ser tão breve. Espero que tenha gostado da aula. Ajude a compartilhar o canal Pirando Amigo, ajude a divulgar em suas redes sociais. Muito obrigado pela atenção.